Graças a Deus. O tema hoje é muito sugestivo, porque fala do Espírito Santo. O texto é João, capítulo 16, a partir do versículo 5. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo de número 5. Amém. Vamos ler até o 15. Amém. Glória a Deus. Já está no televisor. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou pouco a respeito do Espírito Santo. A gente vai ouvir pouca argumentação de Jesus a respeito do Consolador. Mas o que ele falou foi suficiente para entendermos que ele trata o Espírito Santo como aquele que viria ficar no seu lugar. Mas o Espírito Santo, ele está em toda a Bíblia. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E nós podemos observar como o Espírito Santo trabalhou. Foi a forma onde Deus, sendo trino, triuno, ele alcançou todas as fases para a criação, para o anúncio e para a graça de Deus chegar à humanidade. A gente tem que entender que o Espírito de Deus sempre esteve presente. É o Ruach. Ruach. Vem de vento. Vento, sopro. Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo é mencionado na Bíblia como Espírito de Deus ou Espírito do Senhor. O Espírito Santo, como Espírito do Senhor, como o Ruach Elohim, o que usou os líderes, os profetas, Deus usou para inspirar os profetas. Você vai encontrar isso em 2 Samuel 23:2, Isaías 61:1. Deu habilidade também aos líderes, capacidade para fazer as ordens de Deus, como no caso do tabernáculo, das especiarias e de toda peça importante do santuário. Todos eles tiveram inspiração para essas habilidades. Deus habilitou todos eles com seu Espírito. Êxodo 31:3, 35:31. A presença de Deus no templo. O Ruach Elohim,
ou Ruach Hadosh. Estava presente, alimentando, sustentando a vida de todos aqueles que se aproximavam do lugar santo. O Espírito Santo é visto como uma força para sustentar os líderes. Isso eu estou falando do Velho Testamento. Sustentou a vida dos profetas, sustentou a vida do povo de Deus, Israel. E nós encontramos agora o Espírito Santo no Novo Testamento. Enquanto no Velho Testamento, nós vamos encontrar Deus manifestando o seu trabalho, enquanto no Novo Testamento nós vamos encontrar o Espírito Santo manifestando a sua graça, o seu amor, o seu perdão. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. É Deus, é o Espírito da verdade. Mateus 28, 19, o próprio Senhor Jesus Cristo mandou os discípulos batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós encontramos que na missão que Jesus foi fazer, ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Porque ele estava 100% homem, sendo usado por Deus, 100% Deus, mas ele precisava agir como um homem cheio do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor nos diz também, em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 1, 35. E nós podemos ver que o Espírito Santo esteve no batismo de Jesus, dando habilidade aos discípulos, Atos 1, versículo 8, Atos 2, versículo 4. O Espírito Santo dando regeneração, santificação dos crentes, João capítulo 3, 5, 2 Tessalonicenses 2, 13. O Espírito Santo é visto como uma pessoa divina, que age através dos crentes, através da igreja, através dos líderes. E ele está agindo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a igreja. Jesus mesmo anunciou: eu tenho que ir para que vocês recebam o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele falará por vós. Ele vos anunciará todas as coisas que eu vos tenho dito, e vos fará lembrar de todas as coisas. Ele dará direção, seguimento. É o Espírito Santo que nos guia, nos dirige, e é na sua força que a igreja vai crescendo, vai realizando. É o Espírito Santo que faz com que pessoas possam ofertar a Deus dons, ministérios, talentos. É o Espírito Santo que dá ao homem a capacidade de fazer a obra. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele revelou lá em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, quando ele depois saiu da visão de toda a tentação, ele diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para curar, para declarar que é chegado o ano aceitável do Senhor. E naquele mesmo momento, ele começou a curar, começou a limpar os leprosos, começou a curar os enfermos, começou a manifestar o seu poder, e dizendo que era chegado um novo tempo. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque ele julgará Satanás. Ele condenará o pecado para sempre. Destruirá as obras do diabo. Julgará os anjos decaídos. Da justiça, porque não há outro nome, não há outra obra que não seja a expiação de Cristo.
Ele convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo porque esse mundo está debaixo de condenação. E não haverá outro escape, a não ser que realmente se convertam. E nós podemos ver que toda a obra do Espírito Santo é para fazer a igreja andar. Não vai andar porque nós estamos bem, nós estamos sãos. Não vai andar porque temos dinheiro. Não vai andar porque estamos alegres. Não vai andar porque nós estamos satisfeitos. A obra do Espírito Santo é feita com o poder dele. Independente do instrumento, independente da qualidade e do momento que estivermos vivendo. Nós dependemos dele. Muitas vezes, Deus usa mais aqueles que menos podem do que aqueles que podem. Deus trabalha com aqueles que menos oferecem habilidades do que aqueles que têm mais habilidades. O momento não é que o homem possa fazer. O momento é que Deus é quem faz. É Ele que realiza. É Ele que levanta. É Ele que tira aquela pessoa do monturo, do azedume, que tira das trevas, que tira de todo entrevero, que tira do mergulho profundo do pecado, diz: agora você é meu para a tua obra. É Ele que faz todo esse mover. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Vivemos e observamos como isso aconteceu. Quando Jesus estava falando para os discípulos a respeito do poder do Espírito Santo, eles não estavam entendendo. E Jesus até falou: eu não tenho falado mais coisas porque vocês não entendem. E a palavra chegou ao coração deles, versículo 6 do capítulo 16. Antes porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Eles não conseguiam entender o que Deus estava para realizar. A obra que seria feita. Agora, eles não tinham que depender da presença de Jesus física. Eles não tinham mais a presença do Jesus pessoa. Eles precisavam entender que Jesus estaria presente na pessoa do Espírito Santo. Por isso que ele falou: eu vou dar o que é meu. Ele virá em meu nome. É o Jesus invisível no meio de vocês, para usar vocês, para capacitar vocês, para livrar vocês do pecado, para tirar toda a corrupção, tudo aquilo que nos faz inclinar para o mal. O Espírito Santo nos dá força para vencermos o pecado. Quando a pessoa é dominada pelo pecado, o apóstolo Paulo diz que ela entristece o Espírito Santo. Quando a pessoa é inveteradamente dominada pelo mal, o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. Eu quero dizer que existem muitas pessoas que são dominadas pelos desejos da carne, pela maldade, pela vingança, pelo ódio, por querer ver o outro se dar mal, porque o Espírito que está nele ainda não é o Espírito que guiará em toda a verdade. O que guiará a igreja nesse tempo tenebroso, sombrio, é o Espírito Santo. Nós não entendemos o que de verdade Ele pode fazer, mas temos que crer que Ele pode fazer. Nada é impossível. Ele é capaz de mudar todas as coisas mais questionáveis. Pode quebrar todas as cadeias e celas espirituais, algemas espirituais
dominando as mentes, os corações, as famílias, e as pessoas acharem que não tem mais jeito, não tem como resolver, não tem como isso dar certo. Deus faz a obra é dele, o poder é dele, nós somos só instrumentos, irmãos. Não questione a ordem de Deus, mas submeta, se enquadre. Tem coisas que Deus não vai te explicar, tem coisas que você não vai entender, você só vai ter que obedecer, porque é o Espírito Santo. E é disso que Jesus estava falando, versículo 13 do capítulo 16. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! É Ele que nos dá o entendimento, a sabedoria, o conhecimento vem dEle, para a glória dEle. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão recuando. E não vai ser para fracos. Eu não posso, eu não tenho mais tempo, não me sobra mais oportunidade, eu não tenho mais aquele dom que Deus me deu. Você não perdeu foi nada. Tudo está em você. Deus te deu tudo. A obra é feita pelo poder do Espírito Santo, não é pelo poder do homem, não é pelo poder da pessoa. Não é porque você está agora cheio de sabedoria humana, mas Ele vai te usar na tua fraqueza, na tua insignificância. E quanto mais você for diminuído, maior é o poder dEle. Importa que Ele cresça e eu diminua. Tem um hino que o pessoal gosta de louvar, né? Que Ele cresça, diminua, mas na hora cai fora, mete o pé, deixa a obra. Que Ele cresça, fica só nas palavras. Quero ver no aperto. Quero ver na hora em que Deus falar, eu quero ver você ser usado agora. Eu quero ver quando tudo estiver nesse entreveiro. Como vai ser a sua fala? É Ele que faz a obra, irmãos. Os discípulos não entendiam isso, mas Jesus falou, olha, vocês falarão tudo o que vocês ouviram e anunciará o que há de vir. Eles não entendiam isso. Não entendiam porque era pesado demais para eles perder a presença física de Jesus. Mas isso eles vão entender lá em Atos 1:8. Atos 1:8 e Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando Jesus mesmo falou, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando chega em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo, ele usa toda a igreja. E a obra começa. Ali, aqueles que eram tristes se fortaleceram. Os que não sabiam o que fazer já tinham destino. Se levantaram os 12 apóstolos para fazer a obra, cheios do Espírito Santo. Se reuniam, estavam juntos em comum, na ceia, participando, crescendo na atuação. E a igreja ia se multiplicando. Os problemas vinham, mas os irmãos estavam unidos. Por isso que existe nas Escrituras Sagradas aqueles que foram principais na obra da evangelização após a ascensão de Jesus. Vieram os apóstolos, depois vieram
os pais espirituais. E muitos deles testificaram, andaram com os apóstolos e deram realmente a evidência da obra de Deus. O Espírito Santo estava agindo e a igreja na diáspora, na dispensação, a igreja vai crescendo, sendo perseguida, sendo odiada. A igreja crescia. Quando as pessoas achavam que era o fim da igreja, os reis se levantavam, não admitiam culto a outros que não fosse aos Césares. Tinha que ser para eles. Mas a igreja crescia. Não importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A igreja é cheia de fé, com esperança, sem Bíblia, sem som, sem cadeira, sem ar-condicionado, sem conforto, na oposição, e os crentes cresciam na fé, viviam escondidos em catatumbas, estavam trabalhando, enfrentando toda a opressão. Alguns eram pegos, lançados em celas, eram colocados para iluminar as estradas, pendurados em cruzes. Outros foram lançados também em caldeirões de óleo quente. A história diz isso. É só você ler Justo L. Gonzalez. Você vai ver a Era das Trevas. Eu acho que não é só para pastores, teólogos, não. A igreja tem que conhecer a história. A gente vai ver como a igreja, ela sofreu, mas havia alegria, havia regozijo, havia força. Ninguém vivia reclamando, murmurando, mas a igreja via crescendo. Quando você vai estudar Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, a igreja tem a conversão de quase 3.000 almas. E no capítulo 5, mais de 5.000 almas se converteram ao Senhor. Quando você lê depois do capítulo 5, fala, e multidões se convertiam aos pés do Senhor Jesus. A igreja não tinha nada aparente, mas tinha tudo que precisava. O poder do Espírito Santo sobre homens e mulheres. Poder do Espírito Santo. Pessoas que não se vendiam para o pecado. Pessoas que não negociavam para o mal. Pessoas que eram realmente entregues para a obra de Deus. Sabiam verdadeiramente que aquela obra era a obra do Espírito Santo. E se você for ver, todos os apóstolos como morreram, todos morreram defendendo a fé. O único que morreu de morte natural dos apóstolos foi o apóstolo João. Foi aquele que escreveu o Evangelho de João, o que escreveu o Apocalipse. Ele escreveu também as epístolas de João. Primeira, segunda, terceira epístola de João, é esse João do Apocalipse. Ele morreu de morte natural. O restante foram tudo mortos como mártires, amando a obra de Deus, sem recuar, acreditando. Nós estamos vivendo um tempo onde já virou uma chatice, já virou aborrecimento. A gente fala uma vez, fala duas, fala três. Ah, meu Deus, meu irmão, leve a sua cruz. Pede ao Espírito Santo. Peça oração. Peça oração. Irmãos, olhem por mim e vai caminhando. Não largue a sua cruz. Não largue a sua obra. Não largue o seu ministério. Não largue o seu chamado. Está doendo. Está sofrendo. Mas Deus quer ser exaltado através da sua dor. É na dor que nós crescemos. É na dor que Deus conhece quem é e quem não é. É no momento da dificuldade. É no momento da dor. Eu falo dor mesmo. Eu falava com a minha esposa, quem não tem dor é feliz. Mas quem tem dor e sofre por Jesus é mais feliz ainda.
Você pode aplaudir o Senhor? É mais feliz ainda. Eu já vi Deus usar muitas pessoas. Deus usar pessoas sem uma parte do cérebro. Estão aí dando testemunho. Deus usar pessoas paralíticas. Deus usar pessoas com síndromes, que para muitos seria o fim. Essas pessoas estão aí pregando a palavra de Deus. Um homem que não tem essa parte do corpo, só tem um tronco. É evangelista. É usado por Deus. Por isso que eu digo que Deus é capaz de usar mais os doentes, mais os fragilizados do que aqueles que são sãos. As pessoas hoje só vivem reclamando, murmurando, impedimento para tudo. Quando não tinha, fazia obra. Quando passou a ter, acabou a obra de Deus. Não tem mais obra de Deus. Sabe o que Jesus falou para os discípulos? É que o Espírito Santo glorificaria-os agora através de suas vidas. E ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu e por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus, ele anuncia o Espírito Santo com o poder da missão para a igreja. A vinda do Espírito Santo nos dá a certeza de que nós não estamos sós. A morte de Cristo na cruz não seria o final, mas o começo da grande obra. A ressurreição apontava para o ministério da graça. E agora, o Espírito Santo realizaria a igreja para fazer a obra. Como Deus usava lá no Velho Testamento, dando poder, habilidades, capacidades para o povo realizar, para os profetas pregarem. Assim Deus tem usado a igreja para a obra. E não tem como você dizer que não pode, que não vai fazer, porque quem faz é o Espírito Santo. A obra é dele, o poder é dele. É ele que realiza. É ele que te usa. Por isso Jesus falou que ele iria anunciar e eles iriam falar de coisas que ainda iriam acontecer. A presença do Espírito Santo está hoje no meio da igreja. Como esteve lá no templo de Salomão, com os líderes, com os profetas. Agora no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele atua na vida dos crentes. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O apóstolo Paulo faz a declaração dessa verdade, irmãos. 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós pertencemos ao Espírito Santo. Agora, é muito triste a gente ver pessoas que foram usadas, instrumentos de Deus, hoje estão se deliciando no pecado, dormindo com o pecado. Pessoas que antes eram tementes a Deus e hoje fazem questão de colocar na rede social os seus atos de bravezas pelo mundo, pelas coisas do mundo, com um copo de cerveja, com mulheres e com toda a escalada, né,
de desejo pecaminoso, manifestam suas mentes, perderam a força do Espírito Santo, perderam o poder, mas o Espírito Santo ainda está trabalhando. Amém? O Espírito Santo ainda está trabalhando, amém, irmãos? Está trabalhando através de você, amém? O Espírito Santo trabalha através de você, amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor, Ele trabalha através de você. O Espírito age de forma mais poderosa. Não tem limites para o Espírito Santo. Ele age de forma ampla. Eu digo ampla, porque não tem como a gente mensurar. E também pessoal. Significa que ele usa cada um como ele quer. Ele faz como ele quer. A gente não sabe, por isso devemos dar oportunidade para as crianças, porque elas vão crescendo no caminho do Senhor, elas vão ouvindo, e já tem uma obra ali no coração dessa criança para realizar, para enfrentar as durezas que é pregar o Evangelho, falar da graça de Deus. Às vezes é chato acontecer o que acontece, mas existem pessoas que só se convertem depois da dor, do sofrimento. Só depois de um episódio muito difícil. É muito triste. É bom quando o Espírito Santo recebe a nossa voluntariedade, a nossa alma diante dele. Senhor, vem e me usa. Faça como tu queres. A tua presença é melhor. A maior coisa da minha vida. Espírito Santo, faça de mim. Se é que precise passar novamente pela mão do oleiro, passe, meu irmão. Se é que preciso passar novamente pela roda do oleiro, e que você seja desmanchado, para Deus te fazer um novo vaso. O que importa é o que está dentro de nós. A gente fica olhando, o mundo passa com suas concupiscências. O apóstolo João fala sobre isso. O mundo passa com suas concupiscências. Então, chega de vaidade. Chega de prepotência, de arrogância. Chega de dizer que você é o tal, que é o cara, que faz, que acontece. Sem mim nada poder te fazer. Deus tenha misericórdia de você. Deus tenha misericórdia de mim. Quem faz a obra é Ele. Olhe para as suas mãos, consagre ao Senhor. Peça ao Senhor para te usar. Não se esconda, meu irmão. Não se venda para esse mundo por nada. Passa o teu aperto, passa o que for, mas seja usado pelo Espírito Santo. Porque o que vai contar no final é a obra que Ele vai fazer através da sua vida. Não é o que você granjeou, não. Não é o que você conquistou, não. Não é o que você palmilhou e disse, olha, agora eu fiz isso. Nada. O que vai ficar é aquilo que é para a eternidade. Ele vos anunciará todas as coisas e ainda o que há de vir. E nós temos essa palavra, nós não devemos impedir. Essa palavra é livre entre nós. Ela está entre nós. Talvez as dificuldades tenham chegado ao seu coração. Eu sei como é isso. As lutas vêm, os aborrecimentos vêm, muitas coisas tentam nos assaltar a fé, tirar do propósito de Deus, o desânimo. Mas eu quero dizer que
você tem que transformar tudo isso em despojamento para o Senhor. Fala, Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Tristezas, dores, decepções, frustrações. Eu entrego tudo em tuas mãos, Senhor, porque eu quero ser usado por ti. Cumpra a sua missão. Você foi chamado para fazer a missão e a obra do Senhor. Nós um dia vamos passar, irmãos. Mas devemos deixar aqui a mensagem de coragem, de força, de fé, de confiança, como os apóstolos. Como os pais da fé deixaram, os que vieram depois dos apóstolos. Os pais da fé, eles deixaram essa mensagem. Aqueles que andaram com João, que andaram com o apóstolo Paulo, que formaram discípulos, eles deixaram a mensagem. Você acha que o evangelho chegou até nós de maneira como chegou? Se não tivesse esses homens, porque eles desbravaram, enfrentaram, não tiveram medo. Nós estamos aqui nessa casa espiritual, os nossos corações pertencem ao Senhor, e nós estamos deixando aqui a nossa melhor herança, a herança da nossa fé, a herança da nossa confiança, a herança daquilo que nós cremos por meio de Jesus Cristo. Eu quero que você, em nome de Jesus, se coloque de pé. Nós vamos, em nome de Jesus, orar. Eu quero que Deus te levante. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Foram chamados para fazer a obra. Deus quer que você seja usado. Seja usado por Deus. Tantas coisas que você poderia fazer. Tantas coisas que você poderia realizar. E por que não está fazendo? E por que não está realizando? Você pensa que Deus está satisfeito com isso? Não está, não. Ele quer que você seja usado. O Espírito Santo está aqui. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente não quer falar, mas tem hora que a gente tem que falar. Falar com Deus. Tem que falar mesmo, tem que abrir o coração. Porque a obra dele, o testemunho é dele. E eu quero orar. A minha vontade é botar toda a igreja no altar. Porque todos nós temos que ser usados pelo Espírito Santo. Mas eu vou fazer algo diferente hoje. Que você vir aqui, eu vou pedir os pastores para ir com óleo até você. Para você ser usado, ungido. E você vai pedir, pastor, unja a minha cabeça, unja a minha mão. Você vai pedir ao Espírito Santo aonde você quer ser ungido. Mas todos nós sermos tocados e abençoados pelo Espírito Santo. Enquanto estivermos ungindo aqui, eu vou pedir à pastora Daílse para orar pela igreja. Orar pelos pastores, orar pela obra, orar pelas nossas crianças, orar pelos músicos, orar por aqueles que operam nessa casa espiritual. Pastora Daílse, em nome de Jesus, posso estar orando. Enquanto isso, pastores, vocês estão agora, com unção do Espírito Santo. Não seja remissos, não. Unge mesmo, pastores. Unge com fé, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Quantas vezes não sabemos como orar. Muitas vezes, Deus, falta-nos palavras. Ó Deus, mas Espírito Santo intercede por nós. Aleluia. Ó Deus, nós somos tão pequenos, ó Deus, mas Tu nos ama mesmo assim. E, Senhor, Tu confiaste uma tarefa para nós, o ide, Senhor. Ó Deus, levanta homens e mulheres nessa noite. Sabemos que cada um aqui nesse lugar, ó Deus, tem, ó Deus, um chamado. Ó Deus, um chamado precioso.
Mas talvez algo impeça, ó Deus, de fazer, ó Deus, na sua totalidade. Mas Espírito Santo, age, convença, toque no coração. Aleluia. Ó Deus querido, vai tirando toda entrave, tudo aquilo, ó Deus, que confunde a cabeça do meu irmão, da minha irmã. Tudo aquilo, ó Deus, que colocaram, que um dia emprestou seu ouvido. Ó Deus, palavras de maldição nós repreendemos agora, no poder que há no nome de Jesus. Porque você é importante, você é especial. E nós repreendemos toda palavra contrária sobre a sua vida, sobre o teu ministério. Porque é o Senhor que te sustenta. E é o Senhor que te dá capacidade. Ah, Deus, olha cada um aqui. Ó Deus, nós vemos uma potência. Ó Deus, nós vemos homens e mulheres que são potências na tua mão, mas que pararam por algum motivo. Mas nesse momento, ó Deus, restaura. Ó Deus, quebra, Deus, nossos corações. Ó Deus, quebra nossas mentes cauterizadas, para que, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, para que possamos ouvir a tua voz. Ó Deus querido, para que possamos olhar, ó Deus, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, aquele que padeceu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, e aquele, ó Deus, que está à destra do Pai. Ó Deus, não deixa que nada, Senhor, nem ninguém possa impedir o chamado, possa impedir a tua obra na vida desta igreja. Nós oramos e nós já te agradecemos, sabendo que hoje dons e talentos foram despertados, dons e talentos foram restaurados, dons e talentos foram renovados pelo poder que há no nome de Jesus. Nós já te agradecemos. Amém. Amém. E você pode aplaudir ao Senhor.